Seja muito bem-vindo, meu nome é Felipe da Silva Prado e hoje daremos início a um pequeno curso sobre as normas fundamentais do processo civil. Já abordamos aqui no canal a teoria pura do direito em 8 aulas, cada aula representando mais ou menos um capítulo. Também terminamos recentemente teoria geral da posse. Pessoal que gosta de direito imobiliário tem aí 5 aulas do mini curso de teoria geral da posse. Eu voltarei a tratar de direito imobiliário, direito das coisas, em outros vídeos também. Não se preocupe, pessoal que estava me acompanhando no direito imobiliário. Mas eu considerei muito relevante e pertinente tratarmos do processo civil também. Haja vista que a matéria deste mini curso aqui proposto é essencial a todos os operadores do direito. Por mais que você se especialize em direito imobiliário, você vai precisar do processo. Você se especializou em direito tributário, você vai precisar do processo. Não tem como fugir, não há saída, não há meio de escapar do estudo do processo civil, tampouco das normas fundamentais do processo civil. Então, evidente, a aula de hoje é voltada ao estudo do artigo 1º do Código. Se você está com pressa, tem várias aulas no YouTube de 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos sobre Código de Processo Civil. O meu estilo é um pouco diferente. Eu costumo fazer aulas um pouco mais longas, mas ao mesmo tempo eu pretendo com essas aulas longas, eu garanto um conteúdo melhor. Eu acredito muito no meu trabalho. Então, eu fiz até alguns vídeos mais curtos no canal recentemente e a experiência não foi das melhores. Eu não gostei muito de dar aula em 5 minutos, em 15 minutos. Eu prefiro fazer uma aula mais tranquila, pausada, abordar todos os aspectos relevantes do assunto tratado e dormir com a cabeça no travesseiro tranquila, leve, sabendo que eu entreguei o que eu consegui, assim, o melhor meu. Realmente é a minha característica, eu não consigo fugir muito disso. Eu vou, como falava antigamente, né, quando a gente era criança, tinha aquela, para fazer essa experiência você vai precisar de. Aqui eu recomendo muito, não que você precise, dar um Google se precisar também consegue. Eu recomendo uma Constituição Federal e um Código de Processo Civil. Afinal de contas, nós trabalharemos a Constituição Federal e o Código de Processo Civil. Então, a questão é, vamos à redação do artigo 1º, e aí você vai entender essa introdução toda e por que eu estou fazendo isso aqui. Veja, parte geral, livro 1 das normas processuais civis, título único das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais. Então aí a gente já pode entender que trata de um processo e de um processo específico, do processo civil. Nós não estamos tratando, portanto, do processo penal. Nós estamos tratando do processo da área civil, da seara civil. Capítulo 1. Das normas fundamentais do processo civil. E é aí que eu vou pedir a sua atenção, que você me acompanhe. Artigo 1º. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Então, primeira observação acerca do artigo 1º. Primeiríssima, que não dá nem para pular sem comentar isso. O nosso legislador, diferentemente do que fez no CPC, por assim dizer, de 1939, de forma diversa do que fez o legislador do Código Buzaide, o Código 73, CPC 73, o legislador de hoje, o legislador odierno do último e mais recente CPC, ele fez questão de reiterar o entendimento de que o nosso ordenamento jurídico ele é sistemático e hierarquizado, é um sistema escalonado de normas jurídicas, ou ainda, como sói dizer-se, uma pirâmide
conforme Kelsen propõe na teoria pura do direito. Então a gente vê, é interessante fazer essa questão da teoria aliada à prática, porque quando eu comentei no curso do Kelsen, eu falei, o sistema é escalonado, o sistema é hierarquizado, o sistema é interdependente e as normas funcionam de cima para baixo, escalonadas, a Constituição norteia os códigos que norteiam as decisões, que norteiam instruções normativas e assim por diante. E a base é maior do que o topo, porque no topo há apenas um diploma legal. Eu já comentei em bloco de constitucionalidade, em outras oportunidades eu não vou entrar aqui, mas a regra é, no topo é a Constituição Federal, ponto final. Hoje, quer buscar, já que eu falei, busca lá o Decreto 6949 de 2009. Hoje ele tem peso de norma constitucional. Peso, força de emenda constitucional é parâmetro. Então, essa observação é primordial para entender a importância também da própria teoria pura do direito no ordenamento jurídico, porque não adianta eu falar para você, a teoria pura do direito, ela traz a noção de escalonamento e hierarquia de normas, se não virar para você na prática, não te mostrar e falar, ó, o processo civil, por exemplo, o legislador de hoje, ele olhou para a teoria pura do direito, acho que eu tinha um livro aqui, estava perto, não está perto, mas tudo bem. Ele olhou para a teoria pura do direito do Kelsen e falou, esse cara tem razão, então eu vou colocar no primeiro artigo, no artigo inaugural, ou ainda, como dizem muitos, o exordial, eu vou colocar primeiro, indicar, olha, estamos fazendo um código de processo civil, mas vale lembrar que este código está subordinado ao conteúdo disposto na Constituição Federal, na Lei Maior, na Carta Magna, na Lei Fundamental da República Federativa do Brasil. Então, essa é a primeira observação extremamente relevante. Aí você vai entender melhor o nosso conteúdo aqui mais para frente, como a gente vai continuar abordando essa questão. Como o próprio legislador começa um código falando, oi, tudo bem? Estou apresentando o código de processo, mas antes de você dar uma olhada aqui em mim, aqui no Código de Processo, abre a sua Constituição Federal e veja o que nela está disciplinado acerca da processualística civil. Então, o próprio legislador ele inaugura um código falando, oi, não olha para mim diretamente, dá uma olhada lá em cima, porque aí você vai ter uma noção melhor e quando você lê aqui o processo, você já vai poder falar, não, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz, de acordo com a norma tal. Então eu vou dedicar essa primeira aulinha do curso para a gente abordar a própria Constituição. Agora, calma, porque eu evidentemente, eu tive que separar, tive que restringir o nosso objeto de estudo desse primeiro encontro virtual, por assim dizer. Eu tive que limitar o nosso objeto de estudo, porque se a gente fosse falar em processo civil na Constituição, a gente está ferrado. Você vê que aqui, ó, trecho do artigo, aí você que está aberto, será interpretado conforme os valores e normas fundamentais da Constituição Federal. Então eu vou ficar falando, a República Federativa do Brasil, Constitui-se em Estado de Direito, e assim, tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, valores da iniciativa e trabalho, pluralismo político, parágrafo único, todo o poder emana do povo. Não dá. Eu não vou ficar falando assim, soberania, não. Vamos trabalhar mais especificamente, mas já adianto que o nosso objeto de estudo ele foi restringido, ele foi em um certo sentido suprimido, para que eu não ficasse aqui 8 horas falando de tudo que diz respeito à Constituição Federal. Eu não ficasse falando 30 horas, senão a gente teria um curso aqui com um nome diferente. Não seria das normas fundamentais do processo civil no novo CPC. Seria, por exemplo, comentários às normas da processualística civil de acordo com a Constituição Federal de 1988. A ideia não é essa, então a gente tem que achar um meio termo. Comenta a Constituição? Sim, é importante, muito. Mas também não vamos ficar só na Constituição. Nós vamos ter que partir para o Código. Mas no meio termo eu escolhi alguns artigos, alguns incisos que eu considerei mais pertinentes, mais relevantes, atinentes à nossa análise nesse primeiro momento, nesse primeiro encontro. Você vai abrir a sua Constituição Federal, que nem eu vou fazer agora. Você vai lá no artigo 5º para variar um pouco e vai para o inciso 5. Pode pular os primeiros. Vai para o 5.
Eu vou ler com você, rapidinho, eu não gosto de ler, mas às vezes é necessário um pouquinho. Eu peço vênia aqui para a leitura do artigo 5º, inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, é assegurado o direito de resposta. Isso já é de um brilhantismo tamanho. Nada no direito é óbvio. Lembro aqui o que eu já tinha dito no curso do Kelsen. Nada no direito é óbvio. Não adianta você virar para mim e falar assim, matar alguém é proibido? Ah, isso é óbvio? Garanto que não. Garanto que não. Vamos lá. Direito de resposta. Origem. Eu não sei se você percebeu, mas vale interessar. Localização geográfica, por assim dizer. O inciso 4, inciso que precede o que a gente leu agora, ele fala da manifestação livre de pensamento, né? Livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, reflexo dessa livre manifestação de pensamento, a gente tem o entendimento no sentido de que será aquele que se sentiu ofendido com eventual manifestação de pensamento alheia, terá resguardo do ordenamento jurídico, caso assim se sinta, caso se sinta mal, se sinta ofendido. Depois você joga no Google, não precisa jogar agora. Decreto de 18 de julho de 1822. Cria juízes de fato para julgamento dos crimes de abusos de liberdade de imprensa. 18 de julho de 1822. 1822 é um ano que deve te lembrar alguma coisa. Talvez te lembre a independência do Brasil, uma independência, aquela triangulação financeira, Inglaterra, não vou entrar muito nisso. Mas eu queria dizer, já que temos instruções, temos ordens, temos normas jurídicas já de 1822 falando sobre abuso de liberdade de imprensa. E é muito interessante porque neste decreto de 22 vai falar o seguinte: o juiz de direito, ele é criado para defender eventual pessoa que se sinta ofendida. Então, desde 1822, depois você vai colocar decreto de 18 de julho de 1822. Desde 1822, a nossa... tudo bem, 18 de julho era um pouco antes de 7 de setembro. Tá, tudo bem, pode evocar argumento nesse sentido, mas em território brasileiro, por assim dizer, em território brasileiro, já havia legislação no sentido de limitar, no sentido de evitar abusos da liberdade de imprensa. Daí, entenda, liberdade de imprensa reflete a livre manifestação do pensamento. Então, o entendimento de 1822 está aqui, ó, artigo 5º, inciso 4. Quando a gente vai para o 5, o que o legislador fala? O direito de resposta vai ser o quê? Proporcional, princípio da proporcionalidade. Aí eu vou te dar um exemplo. Você que é um assíduo leitor, você acompanha a carta aos leitores dos grandes veículos de comunicação do nosso país. Então você lê o painel dos leitores do Estadão, da Folha, do jornal Valor, você lê revista Veja, Carta Capital, Exame, assim por diante. Então você já viu lá que tem um espaço reservado para os leitores. Caso alguém se sinta ofendido nesse espaço, o que acontece? Se você acompanha, você sabe. Normalmente a revista, o jornal, ele é obrigado a fazer o quê? Conceder espaço semelhante para aquele que se sentiu ofendido. Então não adianta você ofender. Vamos supor, pegar assim, o Estadão, coloca... No painel, vamos trabalhar com o painel dos leitores. Coloca no painel dos leitores, você envia para o painel dos leitores um comentário sobre um deputado, o deputado João da Silva Sauro. Você falou, João da Silva Sauro roubou não sei quanto de acordo... tá bom. João da Silva Sauro terá o direito de resposta. João da Silva Sauro terá o direito de resposta proporcional ao agravo, na medida em que se sentiu ofendido. Então, João da Silva Sauro, considerando que o painel dos leitores foi o veículo de comunicação mais específico utilizado dentro do jornal para a exposição da livre manifestação de pensamento do sujeito que comentou, João da Silva Sauro terá espaço semelhante para resposta.
E se fosse na capa do jornal? Ah, isso seria na capa do jornal, essa é a ideia. Ah, e se fosse no final? Seria no final. E se fosse no rádio? Aí seria no rádio. A ideia é que o atingimento, o número de pessoas que tenham ciência daquela resposta seja o mesmo da pessoa que ofendeu. Então, ofensor e ofendido trabalhariam aí na mesma proporção. Artigo 5º, 5. Aí o legislador inova. Ele vai além. Ele vai além porque antes eu tinha anotado aqui, mas a Constituição de 34 ela falava em direito proporcional. Peraí, eu vou achar para você. Tá? Ah, tá aqui, ó. O direito de resposta ele foi previsto. Constituições de 34, artigo 113. Constituição de 37, artigos 122, Constituição de 1946, artigo 141, Constituição de 1967, artigo 150, Constituição de 1969, que era uma emenda com o texto da de 67 mais os famosos atos institucionais. Constituição de 69, artigo 153. Agora, não há prática semelhante, não há conhecimento de texto como este, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. A indenização por dano moral, material à imagem, você vai olhar para mim e falar, porra, pensei em responsabilidade civil. Acertou em cheio. Você está trabalhando de forma conexa com os artigos do Código Civil, números 186 e 927. Aquele que, por ação ou omissão, negligência ou imprudência, ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar o direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito, e aquele que comete o ato ilícito é obrigado a repará-lo. Ou seja, compensação pecuniária, prestação de serviços de natureza, assim aceita pelo ofendido. Então, o 5, o artigo 5º, inciso 5, ele é muito interessante, porque ele assegura não só o direito de resposta, como ele fala também, olha, você pode responder, e além de responder, você tem direito a pedir uma indenização por dano moral, material ou a sua imagem. Então, se você tem uma empresa, por exemplo, foi ofendida a honra, foi ofendido o nome da sua empresa, e a sua empresa, vamos supor que você tem um escritório de advocacia, o seu nome está em jogo. Isso pode custar muito caro, e na medida da devida proporção do bom senso, poderá ser compensado em virtude disso. Bom, 5º inciso 5, eu vou considerar que a gente já trabalhou, eu teria muito mais para falar, não vou deixar de comentar. Depois você procura, artigo 11 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Eu tinha separado aqui também, o problema é que esse ritmo aqui meu, ele é complicado, porque a gente não consegue acabar a aula, mas você está com calma, não tá? Então, vamos lá. Olha o artigo 11 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever e imprimir livremente, respondendo. Olha o artigo 11 da declaração lá de 26 de agosto de 1789. Respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade nos termos previstos na lei. Entendimento de 1789, reiterado no artigo 5º, inciso 5, incisos 4 e 5 da nossa Constituição. É muito interessante isso, é muito bom. Depois você vai ler esse decreto que eu falei com calma, porque você vai ver que são juízes nomeados, parece um tribunal do júri. Dá uma olhadinha lá depois no decreto que eu falei que você já anotou. Vamos dar andamento, senão a gente não vai sair do inciso 5. Muita calma. Se tiver pergunta, dúvida, deixa o comentário, vai ser bem-vindo. Eu sempre respondo. A minha regra é sim responder. Eu não sou aquele cara que solta a aula aqui e põe este vídeo não pode, não aceita comentários. Não, muito pelo contrário, eu quero a sua opinião. Só a única coisa que eu peço é para você não falar que a aula está comprida. Só isso. Se você falar que a aula está comprida, eu vou falar o que eu já coloquei no começo. Eu vou falar, olha, tem outras aulas mais curtas. Esse é o meu jeito. Vamos lá, artigo 5º, inciso 5, então a gente já viu o direito de resposta e o princípio da própria livre manifestação de pensamento, tendo como decorrência dele o inciso 5, o direito de resposta, dando material, moral à imagem. Agora abre lá no inciso 5º, 35. Eu vou com você, como eu prometi.
gente vai traçando esse caminho aí. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Aí você pode entender, lesão a direito ou ameaça a direito. Aí você lembra do habeas corpus preventivo, que é um instrumento jurídico tido como remédio constitucional para prevenir, garantir o seu direito, a sua liberdade de ir e vir. Veja, um dos instrumentos que a gente pode falar é o HC para esse 35, joia, mas a gente vai entrar em outra seara aqui. Eu vou entrar em direito fundamental de ação, em princípio do direito fundamental de ação. Por quê? Eu considerei mais pertinente, ao invés de ficar explicando para você o que é um habeas corpus, você também vai encontrar em outros momentos. Podemos até propor um mini curso mais para frente sobre habeas corpus, a história do habeas corpus no mundo. O habeas corpus ele veio de uma necessidade, mas não é o momento aqui. Só evoquei, aventei a hipótese. Então, o quinto 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário. E aí você vai pensar junto comigo. Se a lei não exclui do Poder Judiciário a apreciação de lesão ou ameaça a direito, qual é o pensamento inverso? O Poder Judiciário apreciará toda e qualquer demanda advinda de cidadão legitimado para ajuizamento de tal intento. O Judiciário, ele, a partir do momento que o Constituinte entendeu que o Poder Judiciário ele não pode virar e falar assim, o que poderia acontecer? Vamos pensar isso também. Mas o Judiciário ele é obrigado a receber a demanda, ele é obrigado a apreciar a demanda. Não é que você vai com uma petição inicial desgraçadamente ruim, uma petição inicial vagabunda, mal feita, daquelas que saem contencioso de massa de direito do consumidor, onde o advogado tem que fazer 1000 petições. Às vezes a culpa não é dele, às vezes a culpa é da quantidade de trabalho. Mas saiu uma daquela, o endereçamento está errado, falta requisitos de petição inicial, ali passou longe. Mas o juiz é obrigado a ler. Ele vai ler aquilo ali. No mundo utópico, no melhor mundo, o juiz lê vírgula por vírgula daquele material, daquela petição inicial mal feita, e ele responde inépcia da inicial, imense, imência inicial. O que ele está falando? Olha, o doutor aí, a ajuização, legitimação, perfeito, o senhor é constituído advogado da parte, não tem problema. Só que o senhor vai me perdoar, porque essa petição inicial aqui tá, não sei, mas não sei, é condições da ação, vamos pensar em condições da ação. Legitimidade das partes, interesse jurídico, legitimidade das partes, interesse jurídico, interesse do pedido, né, e a possibilidade jurídica. Interesse de agir e possibilidade jurídica. O cara fala assim, não, a possibilidade jurídica desse pedido não tá legal, porque você está falando que o réu precisa trazer um container da Austrália para o Brasil em 48 horas. Melhor, em 48 minutos, em 1 hora. Não faz sentido. A possibilidade jurídica não faz sentido, porque até o presente momento não há teletransporte de container para levar o container da Austrália até o Brasil em 1 hora. Então, possibilidade jurídica, o senhor invente outra coisa, emende a inicial, invente alguma coisa melhor para apresentar para mim. Entretanto, eu vou responder para você. E como é que o juiz responde? Ele põe emende a inicial porque ele está sem paciência de aguentar a petição inicial mal feita. Então o juiz ele pega aquilo ali e ele fala, puta, de novo uma porcaria de inicial. Emende-se. Pronto, advogado que... O melhor dos mundos seria o quê? O juiz pegar e impugnar fato por fato, específico. Cada um fala assim, olha, a sua petição ela está ruim. Por quê? A possibilidade jurídica do pedido é impossível. Haja vista que a carga não pode ser levada da Austrália ao Brasil em menos de 1 hora. Tendo em vista a velocidade dos aviões supersônicos ser de tanto, o custo para isso ser tanto e assim por diante. Também vai precisar emendar porque o senhor esqueceu o endereço eletrônico do autor. Também vai precisar emendar porque o senhor esqueceu o seu endereço eletrônico. Também vai precisar emendar porque ficou faltando os pedidos no final. Não sei.
Mas o mais interessante para a gente, desse inciso 35, qual é? É que a lei não vai excluir. Então, o juiz não vai poder virar para você e falar assim, opa, peraí. Ah não, esse assunto aqui, puta, não vai rolar, eu não sou obrigado. Eu não sou obrigado a apreciar isso aqui porque a lei no Brasil não versa sobre isso. Aí você imagina, pensa em tecnologia, surge todo dia algum aplicativo. Pensa em 5 anos, por exemplo. Em 5 anos não foi promulgada nenhuma lei para tecnologia. E de 5 anos para cá surgiu um monte de aplicativo. Imagina, não tem nenhuma lei falando o aplicativo X ou os aplicativos adquiridos por aparelhos móveis, eles terão resguardo jurídico assim, assim, assado. Ah, não tem nenhuma lei. Então o juiz vira pra você e fala assim, ah, meu amigo, você pagou quanto? $100 no aplicativo? Ah, você desculpa, mas não tem na lei falando, então eu não vou, essa demanda aqui eu não vou apreciar. Vai reclamar lá no Congresso Nacional. Aí você imagina a dificuldade de você reclamar no Congresso Nacional e fazer deputados, congressistas em geral, trabalharem para editar uma lei falando dos aplicativos para que depois você volte no mesmo juiz e fale assim, olha, agora tem uma lei falando, juiz. Viu? Tem lei agora. E aí? Aí o juiz olha, lê a lei e fala assim, não, mas essa lei não está adequada ao caso específico, porque o teu caso é do aplicativo X e essa lei não serve para o X, só serve para o Y. Imagina que horror que seria isso. O judiciário conseguiria se eximir de grande parte das demandas. Então essa é a importância do artigo 5º 35. Tenha isso em mente. Tá? Vou tomar uma água aqui, porque está calor e eu estou falando muito. Isso dá sede também. Quinto 35, vamos voltar. Legal. Vamos pro próximo. 37. 37. Abre aí. Quinto 37. Não vou falar do 36. Senão a gente não acaba. Não. Eu já comentei isso. A gente tem que restringir. Ah, mas o 36 fala da coisa julgada. Tá, em outra oportunidade. Vamos pro 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Conexo, inciso conexo 53. Abre lá no 53. Vai lá, 37, 53. Você vai... Eu vou ler com você o 53 também, eu já vou adiantar, mas é que a minha... 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Competente aqui é claro, é no sentido jurídico da coisa. Quem tem competência para apreciar a demanda. Se é lei federal, tribunal federal. Eventualmente pode ser um tribunal estadual. É competência, não é se o juiz é competente no sentido de esse cara é bom, esse cara... Não, teoricamente todos foram aprovados no concurso público e estão aptos a proferir sentenças. 37. Não haverá juiz ou tribunal de exceção. O que é um tribunal de exceção? Esse é o princípio do juiz natural. O que é o juízo ou tribunal de exceção? Você que estudou Segunda Guerra, você que é um cara dedicado em relação a isso, você que acompanhou algumas aulas minhas sobre Segunda Guerra no mini curso que eu dei aqui, que ficou pela metade, então só tem 20 horas de aula sobre Segunda Guerra. Você sabe, teve um tribunal depois da Segunda Guerra Mundial chamado Tribunal de Nuremberg, ou como alguns portugueses colocam, Tribunal de Nuremberg. Ocorreu esse tribunal, enfim, terminada a Segunda Guerra Mundial. E preste atenção agora, hein? Posteriormente aos fatos ocorridos, constituíram-se os juízes para apreciação do mérito. Cuidado, porque isso é muito complicado. O que aconteceu, por exemplo, no Tribunal de Nuremberg? Você tinha juízes vencedores, juízes com nacionalidade dos países vencedores da guerra, julgando líderes dos países perdedores. É a mesma coisa que você... Imagina que você tem uma briga com um colega de trabalho seu, e você odeia aquele cara de morte. Será que você é a melhor pessoa do mundo para julgar
um determinado ato que esse cara cometeu no local de trabalho? Não, eu garanto que não. Existem mecanismos para impedir que o juiz seja parcial na questão? Sim, existem. A imparcialidade é uma utopia, ela não existe. Mas existem mecanismos para diminuir a imparcialidade. Quem sabe? Aliás, diminuir a parcialidade. O juiz, o ideal é que ele seja imparcial. Aí depois você lê sobre impedimento e suspeição. Impedimento e suspeição. Mas é o Tribunal de Nuremberg. Um juízo constituído após a ocorrência dos fatos. O que acontece? Parcialidade. Então o nosso legislador ele quer evitar esta parcialidade e por isso ele faz questão que o juiz esteja constituído anteriormente à ocorrência dos fatos. Então, constituiu o juiz, vamos pensar em Brasil, passou no concurso, estudou, ralou, tal, conseguiu 4 anos estudando, mas 4 anos em casa sozinho, 6 anos de cursinho anteriores, passou, virou juiz, legal. Então depois desses 10 anos conseguiu, e virou juiz lá em Piraporinha do, sei lá, aí virou juiz, ótimo, parabéns. Vai pegar uma porrada de trabalho chato, porque entra como de substituto, salvo engano, vai soltar aquela pilha de certidão, de documento só pra... Mas tudo bem, virou juiz. Depois que virou juiz, depois, lá de Piraporinha, outra cidade se você quiser imaginar, mas imagina uma cidade pequena, uma cidade do interior. Depois que virou juiz, aconteceu lá nessa cidade do Joãozinho do bar da esquina. Sempre tem o Joãozinho do bar da esquina, ou o seu Zé do bar da esquina. Mas vamos pensar no Joãozinho. O Joãozinho do bar da esquina, conhecido na cidade inteira pelo seu estabelecimento comercial de reputação ilibada e idônea, que inclusive age no intento de comercializar bebidas destiladas. O Joãozinho lá do bar da esquina, ele vendia certas doses de bebidas em geral. E certa feita a esposa dele nos fundos, porque ele morava atrás do bar, casa dele, né? Aquela vendinha na frente de casa, ele estava lá vendendo, trabalhando, degustando inclusive a bebida antes de oferecer para o cliente. Ele degusta. Ele abria a garrafa, o Joãozinho do bar, e ele servia para ele para conferir, para ter certeza que o cliente dele estava recebendo um negócio bom, um produto de altíssima qualidade. E depois de degustar, ele servia aos clientes. Naquela noite muito agitada, Mariazinha estava em casa, não no bar, e percebeu certa agitação. Um movimento um pouco maior, aquelas pessoas bebendo ali, comemorando, e o Joãozinho só querendo ajudar, degustando, e servindo os outros. A Mariazinha percebeu que ele também tinha feito uma oferta especial para quem continuasse no bar, ganhava bebida, e assim a coisa foi. E ela começou a discutir com ele muito nervoso, já um pouquinho alterado, acabou matando ela. Tá. E você, aquele cara, juiz que acabou de chegar lá, você conhecia o Joãozinho? Não. Você conhecia a Mariazinha? Não. Você já tinha tido algum contato com algum deles, ou com a família, ou com os amigos? Nunca. Nunca. Você já tinha frequentado o bar do Joãozinho? Não. Legal. Aí você vai julgar um homicídio, por exemplo. Eu acabei levando para a seara penal para ficar um pouco mais impactante para você. Mas pode pensar que a Mariazinha ofendeu ele, se sentiu ofendido, a honra dele. Sei lá, que a gente estava vendo antes. Mas vamos trabalhar com o crime, velho. Qual é a ideia? Se você nunca viu nenhum deles, nem tem contato, você vai julgar aquilo, você vai ler o quê? Autos processuais. Você vai receber uma papelada na sua mesa com a ocorrência dos fatos, e você vai, junto com a instrução processual, você vai analisar o que estão alegando com aquilo que foi comprovado pelos documentos por lei admitidos. Agora, imagina que você é amigo do Joãozinho e da Mariazinha há 20 anos, e além disso você também frequenta o bar. Aí de repente você vira juiz e cai essa causa para você. Você acha que... Ou ainda ocorre esse fato e você, na condição de amigo de todos eles, é constituído juiz para julgamento, e você é muito mais amigo do Joãozinho do que da Mariazinha. Faria sentido isso? Em regra, não. Mas aconteceu no pós-Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Então isso pode acontecer, sim. A minha ideia, a essência do exemplo que eu dei, não é que você fique pensando assim, o crime aconteceu. Tudo bem, o dano moral ocorreu, o dano material, o dano à imagem, a ofensa à honra aconteceu, tudo bem.
Pode ser qualquer lesão a direito. Qualquer lesão a direito. O que eu quero que você entenda é a essência do problema. A essência do problema é constituir um juiz depois da ocorrência dos fatos. Principalmente quando este juiz já está enviesado antes da ocorrência dos fatos. Então essa é a ideia do legislador com o quinto 35. Com o quinto 35. O 35 é não excluirá, mas é o quinto 37 aqui que a gente estava falando. Joia, 37 e 53 são incisos do artigo 5º conexos, coadunam-se no entendimento do princípio do juiz natural e da exceção, aliás, da não ocorrência do tribunal de exceção, que seria aquele tribunal constituído por juízo, posteriormente à ocorrência dos fatos. Vamos lá, senhores, vamos lá. Inciso 54. Eu quero você animado, você empolgado. Nossa, processo civil, professor, que legal. Vamos. Vamos. Tá bacana, tá legal, vamos lá. 54. Abre aí. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. O princípio do devido processo legal é bem abrangente. A gente poderia fazer uma aula, um especial para falar só de devido processo legal. O que é o devido processo legal, como funciona no Brasil, na França, na Itália, na Espanha, na Argentina, nos Estados Unidos e assim por diante. Aliás, como funcionaria no país que é considerado o pai ou a mãe do devido processo legal, que é a Inglaterra. O devido processo legal ele tem, entre outros, como objetivo tratar igualmente as partes, submeter às mesmas leis, governantes e governados. Você vai dar uma procurada da mesma época do Quarto Concílio de Latrão, da mesma época da Carta Magna de 1215, você vai dar uma buscada depois em devido processo legal e você vai entender melhor o que aconteceu na época do João Sem Terra, Ricardo Coração de Leão e dos fatos ocorridos na Inglaterra para a própria elaboração da Magna Carta, que é o diploma legal, vamos dizer, mais antigo, que teria na sua essência o devido processo legal. Ninguém será privado de liberdade. Liberdade, entendo. Talvez caia um pouco mais para a seara penal também, mas ou de seus bens. Vamos pensar em execução. Pronto, vamos trabalhar com os bens. Aqui a gente mantém na seara civil. Vamos trabalhar com execução. Penhora, arresto, sequestro. O que acontece? Para você ser privado de um bem seu, vamos supor, você comprou um carro. Não, vou pensar em imóvel. Eu gosto de direito imobiliário, vamos falar em imóvel. Você comprou uma casa e pediu um empréstimo no banco. O banco falou, joia, só que essa casa vai ficar no meu nome até você quitar a dívida. Isso tem um nome, em regra chama-se alienação fiduciária de bem imóvel. O banco está lá, a casa está no nome dele e você vai pagando. Não pagou. Não pagou, tá embaçado, o dinheiro não deu, mal chega no fim do mês o dinheiro, a parcela da casa não rolou pagar, você tentou conversar no banco, mas não deu, o banco fala assim, olha, seguinte, amigo, tchau, sai da casa agora, ação de despejo se precisar, quero que você saia. Você fala assim, eu não vou sair. Eu não vou sair porque eu já paguei 60% do valor total, só falta um pouco, eu estou passando por uma situação curto, é um período sem dinheiro relativamente curto, mas eu garanto que daqui a tanto tempo eu vou conseguir pagar e assim por diante. Tá. O banco pode simplesmente enviar seguranças de banco, aqueles caras enormes assim, ele manda os caras armados, devidamente registrados no porte, beleza, todos armados, vem 10 desses na sua casa, fala assim, aponta a arma para você e fala, sai da sua casa agora. Não. Porque ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal. Então o banco quer a casa, o banco quer que você saia da casa, melhor dizendo, porque a casa ainda está no nome dele, nessa hipótese que eu falei. O banco quer que você saia da casa, você saindo da casa não vai ser privado dos seus bens? Ou seja, ou melhor, do seu bem imóvel? Vai. Então o banco, se ele quiser, ele vai ter que comprovar em juízo que a ação de despejo dele está devidamente fundada e arrazoada no contrato firmado entre você e o banco. Sem essa comprovação ele não vai conseguir. E isto, claro, ocorre, entre outros motivos, pelo disposto no artigo 5º, inciso 54.
Então ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal. O devido processo legal, você pode também trabalhar com a ideia de contraditório, que a gente já vai entrar no inciso 55, que ele vai dizer o seguinte: princípio do contraditório. Aos litigantes em processo judicial, olha o exemplo do banco aí, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Contraditório entenda ciência bilateral dos fatos e possibilidades de contradizê-los. Ciência bilateral dos fatos e possibilidade de contradizê-los. Em outras palavras, o banco fala X, você fala menos X. Manda para o judiciário vai falar quem tem razão. Mas você teve oportunidade, sim, o banco entra, petição inicial, você entra, contestação, juiz decide, banco, apelação, você, embargo de declaração contra a decisão proferida em primeiro grau, banco, recurso extraordinário contra acórdão contra a decisão proferida no Supremo Tribunal Federal e recurso especial contra a decisão proferida no... Tem um pessoal que fala que decisão proferida é só em primeiro grau, acórdão, decisão é prolatada em primeiro grau, acórdão é proferida em segundo grau e aí a decisão é publicada, sei lá. Tem umas chatices dessa, mas você entendeu essa questão. A ideia do contraditório, portanto, é que você tem a ciência, ciência bilateral dos fatos que eu falei, você pode entender um pouco além. Você pode entender a ciência, claro, ter ciência, ciência bilateral, ciência de todos os envolvidos no processo, para que todos os envolvidos no processo tenham o direito de expor a sua opinião e de contradizer quaisquer fatos alegados no judiciário. Todos terão direito. É claro, agora se você levar essa questão do contraditório ad eternum, qual é o problema que você tem? Contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Olha a segunda parte do inciso. Qual é o problema que você tem no extremo disso? Você tem recursos sem fim. Você tem uma porrada de recurso. Já é o número de recursos no ordenamento jurídico brasileiro já é alto. Imagina se você levar esse artigo assim, para um extremo muito grande. Você dificilmente vai ter uma decisão transitada em julgado. Por quê? Decisão, recurso, decisão, recurso, decisão, recurso. Então, o legislador ele precisou trabalhar com um meio termo entre uma quantidade sem fim de recursos interpostos junto ao judiciário na mesma ação e, de outro lado, garantir uma celeridade processual para que uma decisão surta efeito junto às partes. Você quer ver? Eu comentei no meu canal falando sobre uma decisão que reconheceu dupla paternidade. Então, de um lado, dupla paternidade por quê? Pai biológico e pai socioafetivo. É uma mãe só, mas dois pais, um biológico e outro socioafetivo. Cresceu com um e o outro é só biológico. Joia? Joia. A decisão foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal 33 anos depois de ajuizada a ação. O que aconteceu? As partes interessadas estavam aonde? Mortas, em outra encarnação. Então, não adianta. Agora, de um lado, o Poder Judiciário, ele fala assim, não, você terá o direito do contraditório, você tem ampla defesa, você tem os recursos a ela inerentes, mas a gente também tem que garantir para você, de outro lado, o quê? A celeridade. Eu preciso que a decisão surta efeito. Não adianta ajuizar uma ação hoje contra o banco, mas olha o lado do banco também. O banco fala, pô, você não me pagou, você está sendo um desgraçado, porque você falou que ia me pagar. Você está sendo sacana comigo. Isso faz com que eu aumente a taxa de juros da próxima vez que eu for contratar. Isso é ruim para toda a sociedade. Mas aí o banco, ele faz isso. Imagina se o banco fizesse isso e depois chega no judiciário, leva 40 anos para esse bem imóvel ser desocupado. Não pode, mas também não pode o proprietário, aquele que almejava ser proprietário, no nosso exemplo, mas também não pode. E ele fala assim, não, eu vou entrar com recurso e ficar manifestamente interpondo recursos, manifestamente de má fé, recursos manifestamente de natureza protelatória, recursos para postergar a decisão. Então fica embargo de declaração, embargo de declaração. O nosso ordenamento jurídico, ele previu multa para aquele que interpõe recursos de natureza manifestamente protelatórias. Entretanto, a gente sabe que na prática uma ação judicial não é muito rápida, não é das coisas mais rápidas do mundo. Então,
Eu só tô querendo mostrar aqui os dois lados da moeda e também para que você entenda, para que você pese os dois princípios junto comigo nesse primeiro momento. A análise aqui diz respeito ao primeiro artigo que o próprio legislador mandou a gente olhar a Constituição. E eu separei um pouquinho da Constituição para falar com você hoje. É difícil, né? Celeridade processual contra... Celeridade contra os 1000 recursos que você pode interpor. Caiu água aqui. Babei. Bom, vamos lá. Contraditório. Cara, onde eu tava? Vamos pro... Eu acho que ficou legal. Essa questão do princípio. Devido processo legal. Contraditório, acho que isso tem que ter ficado claro para você. Espero que tenha. E vamos para os 56. Eu já disse que o problema de dar aula aqui no YouTube é que eu não estou ao vivo. E eu não tenho demanda suficiente, pelo menos até o presente momento, para marcar uma transmissão ao vivo com grande recepção. Pelo menos umas 10 pessoas já seria top de linha. Mas aí você poderia levantar a mão, escrever do lado. Eu não sei exatamente como é que funciona, mas vamos lá. Inciso 56, animação. Você que gosta de processo civil, está me acompanhando porque ama o direito e ama a processualística civil brasileira. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Então, eu fico com uma tendência de levar para você, às vezes, um exemplo da seara penal, até mesmo porque na história do homem há uma confusão entre seara penal e cível. Que é um exemplo, adultério era crime até 2005, agora não é mais. Passível no máximo de mero dano moral. Compensação pecuniária para a prática de tal ato. Agora, pensa aqui em prova ilícita. Esquece Sérgio Moro. Eu sei que quando a gente pensa aqui, não estou falando que o Moro fez isso, hein? É que foi cogitado quando ele soltou o áudio do Lula e da Dilma, aquela questão, o Bessias vai levar o diploma porque aí o Lula não poderia ser preso, tal. E aí ficou. E foi muito comentado esse inciso. Aqui são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Mas vamos ficar na seara cível aqui. Então, por exemplo, você tem uma ação de execução. Você quer executar um determinado bem. Tá devendo. Vamos pensar assim, credor, devedor. Devedor continua devendo, montante só aumenta e ele não cumpre com as suas obrigações. As dívidas não foram adimplidas. O devedor, portanto, ele não está cumprindo com as suas obrigações junto ao credor. O que o credor faz? Ajuização. Devedor, me paga. O devedor vai em juízo e fala, não tenho dinheiro. Faz a pesquisa no Bacenjude, não sei o quê, porque ele tem uma conta em 3 corretoras, vai lá nas contas, fuçou, uma conta tem R$1.000, outra tem 3.500 e a outra tem R$200. Putz, cara, realmente, aparentemente ele não tem dinheiro. Entretanto, o credor sabe que na casa do devedor tem uma joia, e essa joia é um relógio de 1911, Patek Philippe, modelo gôndolo, maravilhoso de bolso, assim, poucos tem no Brasil. E esse relógio custa mais de R$50.000. E aí o credor, nervoso, vendo toda a situação, resolve fazer justiça com as próprias mãos, indo de encontro do princípio da exceção da autotutela também. E ele entra na casa do devedor, sem o devedor saber. Ele vai lá, tira uma foto da sala e coloca, olha como a vida do devedor é boa. Olha quantas joias ele tem. E olha aquele relógio de bolso ali do lado, na escrivaninha dele. Só aquele relógio ali é um Patek, ele vai lá e tira umas fotos de perto também. Tirou as fotos, filmou tudo, mostrou que estava entrando na casa do devedor, mostrou que o devedor tem o relógio e tal. Ligou para o advogado e falou, consegui a prova, vamos mostrar que ele tem. O advogado eventualmente não sabe. Se não souber disso, é meio difícil, mas deveria saber. Chegou para o advogado falou, poxa, que interessante, então vamos usar isso no processo, de um jeito meio mascarado, vai. O advogado sabe que não pode, mas ele tenta mascarar isso. Instrui o processo com esse vídeo e com essas fotos. Falando, olha só, o devedor tem dinheiro, olha aí, ele tem um Patek que se for para leilão,
vai pegar pelo menos uns 30, porque o valor de mercado é 50 mil. Faz ele me pagar. Ele tem condições. Ah, o juiz fala, não, essa prova aqui não vale, porque não sei... Por quê? Foi obtida meio ilícito. A mesma coisa que seria grampear o telefone do devedor, e o devedor tá lá discutindo assim, com o amigo dele. Ah, puta, vamos lá, vou pegar minha esposa e meus filhos esse final de semana, eu vou lá pra Riviera Francesa. Nós vamos descer em Paris na sexta, sábado a gente tá pegando um helicóptero, vamos descer na Riviera Francesa, passar o final de semana e segunda à tarde tô pegando voo de volta, tá bom? Você pode me encontrar lá. E o cara às vezes tem uma dívida de 5 mil que ele não quer pagar, mas ele tá gastando só para essa viagem 150 mil reais. Só que, qual é a questão? O credor, ele interceptou o telefone do devedor. E mesmo que ele instrua isso no processo, a regra é que não será admitida esta prova processual, porque ela foi obtida de maneira ilícita. A não ser, é claro, aí você pode virar para mim e falar assim, ah, mas e se o juiz mandar? E se o juiz falar que tem que ter quebra de sigilo bancário, que tem que ter... Se o juiz mandar, não é mais ilícito. Se o juiz determinar isso por sentença, aí a prova se torna lícita. Olha, isso é em decorrência do princípio da moralidade. Também até tinha anotado aqui, esqueci de falar, mas vamos lá. Agora, vamos lá. Mesmo artigo 5º, inciso 60, LX. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Defesa da intimidade, que é um exemplo, direito de família, briga, marido e mulher, quebra um puta pau, guarda do filho, vai, briga judicial, discussão, controverte-se a guarda da criança em juízo, vai ficar com um, vai ficar com o outro, causa uma briga, um xinga o outro, precisa ficar isso exposto para a sociedade inteira? Não, não precisa, o direito de família, em regra, ele é privado, aliás, o direito de família ele é privado no sentido de que as partes prevalece o direito das partes em manter as informações sigilosas em detrimento da publicidade dos atos processuais. Operação Boi Barrica, que o Estadão fala que está censurado, o que eles brigam? É exatamente isso. Fala, olha, os atos processuais dessa Operação Boi Barrica, esses atos processuais, eles deveriam ser públicos, olha o princípio aqui. Mas o judiciário entendeu de forma diversa, o judiciário entendeu que não, neste caso, não será público. Os atos não serão públicos. Ou o interesse social exigirem. Isso aqui é outra. Eu vou te dar um exemplo de um projeto de lei, esse atual. Peguei hoje no site do Congresso Nacional, mais especificamente, Câmara dos Deputados. Projeto de lei 7004 de 2013. Tá em pauta isso, viu? Tá bem em pauta. A operadora de TV a cabo deverá tornar disponíveis os canais para as seguintes destinações. Um canal reservado ao Supremo Tribunal Federal. O projeto de lei não é evidente, não é o projeto de lei destinado à existência de um canal, porque o canal já tem, o STF está aí, é só você ligar a TV Justiça que você vai acompanhar plenário do STF, julgamento. Qual o argumento, justificativa? E em muitos outros países não é assim que funciona. E ficar acompanhando pronunciamento oral de juiz para ficar tendo depois problema com encheção de saco de gente que não entende nada do direito lá berrando e lutando contra, isso aí é uma encheção de saco, pode ser um problema para o judiciário. Então o projeto de lei é para acabar com isso, mas a questão recai justamente nesse inciso aqui. Quando você fala em publicidade dos atos processuais, no inciso 60, você pode pensar na época do Joaquim Barbosa, quando ele era presidente do STF, que deu um rebu desgraçado. Quando o Celso, acho que foi o ministro Celso de Mello em 2013. Melhor, 18 de setembro de 2013, julgamento dos embargos infringentes na ação penal 470, vulgo mensalão. Animal. Acho que eu lembrei, hein? Celso de Mello, AP 470, 18 de setembro de 2013. Julgamento de embargos infringentes. Ninguém sabia o que eram os embargos infringentes, nem sabiam qual seria o efeito disso, mas estava lá todo mundo, esse judiciário é uma porcaria, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Será? Qual o argumento contrário? Juiz só se pronuncia por decisão. Juiz só tem decisão aqui, ó, nos autos processuais, no papel, escrita e fundamentada devidamente nos conformes legais. É por isso que tem essa discussão também na STF. Olha a importância disso aqui.
é de uma relevância sem tamanho. Vamos fechar, porque eu também tá ficando um pouco, eu não queria que chegasse em 50. Bom, Dani, vamos falar, Dani, vai. Inciso, vamos pro próximo aí, inciso 67. Não haverá prisão civil por dívida, salvo do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário. Ih, minha Constituição é antiga. Você vai, desse inciso, desse aqui, você vai fazer o seguinte, você vai procurar o recurso extraordinário 466343, RE 466343 de 2008, que entendeu prevalecer o entendimento do artigo 7º, parágrafo 7º do Pacto de São José da Costa Rica, em detrimento do disposto neste artigo 5º, inciso 67, quando admitia prisão civil por dívida do depositário infiel. Eu falei disso já em outro videozinho do meu canal, não vou ficar reiterando tudo aqui de Lex Petelia Papiria e prisão civil por dívida no Império Romano e na Idade Média. Mas o que eu quero que você entenda, não há em regra no direito brasileiro prisão civil por dívida, salvo a do inadimplemento voluntário, ou seja, aquele cara que fala eu tenho, mas não quero pagar, inexcusável, ele tem plenas condições de adimplir a sua obrigação, e a obrigação dele não é de qualquer natureza, é de natureza alimentícia. Então, esta é a relevância. Você vai buscar o RE depois, vai entender melhor o que eu estou falando, a prisão do depositário infiel, e vai entender que esta norma é uma norma constitucional de eficácia contida, e aí você vai entender por que foi suprimido parte do conteúdo dela. Inciso 74. Eu queria... não vai dar. Bom. 74. Cadê você? O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Olha aí, é decorrência lá de trás. Do começo do inciso do artigo 5º a gente não falou? Que da inafastabilidade do Poder Judiciário, o Poder Judiciário não poderá se eximir de apreciar quaisquer lesões ou ameaças a direito. Qualquer lesão ou ameaça a direito poderá ser o que? Levada ao judiciário. Ele é obrigado a apreciar. Tá aqui. E olha que interessante, aí você fala, poxa, mas as custas processuais e contratação de advogado para mim vão ser pesadas. Não tem problema. Artigo 5º, 74. Ô judiciário, por favor, eu não tenho dinheiro, me ajuda. Se eu for colocar aqui o valor da causa 10 mil reais, se eu for colocar o valor da causa aqui, o certo vai ser, sei lá, 50 mil reais. Para interpor essa ação, vou precisar de 500 reais mais honorários advocatícios, porque eu não consegui nenhum advogado que vai fazer ad êxito. Então, eu vou precisar dessa brincadeira de R$1.000, sendo que eu já estou enroscado, devendo. Como é que eu vou conseguir quase R$1.000 para ajuizar essa ação? Pede o quê? Deferimento da justiça gratuita, entre outros argumentos. 574. O Estado prestará assistência jurídica gratuita. Ah, não tem advogado? Pede para o Estado. Pede para o Estado porque ele paga advogados para isso. Para ajudar as pessoas que não têm dinheiro. Também é interessante, são gratuitos. Olha o 576, são gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei. Registro civil de nascimento e certidão de óbito. Você nasce e morre. Nasce e morre. Quando você nascer, você tem direito gratuitamente a uma certidão de nascimento. Quando você morrer, vai ter a certidão de óbito também. Falar de processo civil, mas por que isso tem a ver com processo civil? Porque se alguém vira para você e fala assim, não, mas para ajuizar essa ação vai ser muito caro, e você fala assim, bom, vai ser muito cara, mas você tem patrimônio? Ah, não, não tenho. Então vamos pedir, vamos requerer o deferimento da justiça gratuita, da assistência judicial gratuita, porque ela existe, tá aqui no artigo 5º, você está assistindo essa aula, tá aqui, você sabe disso. Agora você sabe, você é que já não sabia. Por fim, 578 é aquela discussão que a gente estava quando comentamos sobre recursos e contraditório e ampla defesa. Todo mundo vai ficar recurso eternamente. Tem multa para quem interpõe recurso manifestamente protelatório? Sim, tem multa. Vamos falar dela hoje? Não. Legal que eu falei não e pus o joinha. Que é bacana. A todos no âmbito judicial e administrativo, perceba, o judicial e administrativo já apareceu esse termo em outro inciso, hein? No âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo
E aí volto para aquela questão da tecla que eu estava batendo, da necessidade da decisão surtir efeito junto às partes demandantes. Então, razoável duração do processo e não é alternativo, é cumulativo, é e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Então, todos os meios para a garantia da celeridade da tramitação processual deverão ser observados para uma satisfação plena da celeridade processual. Sempre também tentando equilibrar o quê? Celeridade processual com trabalho bem feito, vamos dizer. Então tem que ter rapidez, mas tem que ter eficiência. Não adianta ter só celeridade. Ser célere também. Você me dá uma petição de 40 páginas, eu faço uma leitura que eu chamo imbecil de dinâmica, né? Então, leitura dinâmica, 40 páginas. Eu vou lá, palavra-chave, né? Pega, você lê cruzado assim, só as palavras-chave. Beleza, eu também te dou uma decisão vagabunda. A decisão ruim, entrega, o judiciário pode entregar tudo. Só que é o seguinte, a decisão minha, ela já vai ser irrecorrível. Em primeira instância vai estar transitada em julgado, e aí, como é que fica? Você fala, não, mas eu tenho que ter direito ao recurso, sim. Ah, então tem apelação, você pode apelar lá pro pessoal mais velhinho lá, dos desembargadores do TJ. Pô, legal, vai lá, apela para eles. Ah, não tô satisfeito? Vai pro STF, vai pro STJ, para onde for necessário. O que eu estou dizendo é, não pode ficar com demanda, com recurso, de tal forma que atole o judiciário, que é o que mais acontece hoje, mas o judiciário também não pode entregar um serviço porco. Ele não pode falar, celeridade acima de tudo, entrega um serviço vagabundo e dane-se. Não é assim. Então tem que pesar tudo isso. Eu agradeço muito que você assistiu até aqui, espero que continue acompanhando os vídeos e inscreva-se no canal caso tenha interesse, deixe seu joinha se gostou do vídeo, do material aqui. E se tiver alguma dúvida, eu reitero, pode comentar, deixe os comentários, agradeço se deixar, acho muito interessante a gente levantar discussões aqui, reflexões. Já então terminamos hoje de falar sobre o artigo 1º do chamado novo CPC, novo Código de Processo Civil. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!